Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Descansaram? Agora é hora de recomeçar, não é mesmo? Então nós vamos recomeçar fazendo uma revisão, pessoal, de um assunto que é o assunto mais importante nas aulas de redação. Que parte que é essa? É a dissertação. A dissertação é a que mais cai nas provas do Enem. E devido a tudo isso que está acontecendo no mundo, né, essa pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo, o nosso Enem foi remarcado para janeiro. Então, é a hora da gente aproveitar e revisar, ok? Vamos lá? Foi no módulo 12 que nós vimos a dissertação. E vimos também que escrever bem é o portal para o sucesso. Quem escreve bem, vai bem nas provas, vai bem numa entrevista de emprego, consegue fazer uma boa redação, não é mesmo? E antes de começar a ver toda essa parte de dissertação, nós vamos relembrar alguns gêneros que nós já estudamos, gêneros textuais, até que a gente chegue no que é a dissertação. Então, pessoal, quais são os gêneros textuais que nós vamos rever nessa aula? Nós vamos rever a descrição, a narração e a dissertação. Por quê? Porque é muito importante, quando você estiver lendo o texto, você já dizer, olha, isso daqui é uma descrição, isso aqui é uma narração, isso aqui é uma dissertação. E a dissertação, um pouquinho mais lá na frente, nós vamos ver também que existem dois tipos, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos rever a descrição. A descrição. Olha que frase legal. A descrição é como um quadro. A diferença, no entanto, é que com palavras nós pintamos o quê? Pintamos pessoas, objetos, ambientes e paisagens. Então, descrever é relatar o que você está vendo. Relatar, descrever é você dizer como que é uma pessoa, é você descrever como que é um objeto, a cor, o tamanho, a espessura, os ambientes, como se você tivesse tirado uma foto daquele lugar e você estivesse contando o que você viu. É muito importante também ver que na descrição vai contar muito a percepção de quem está contando, o que ele está sentindo naquele momento. Mas ele vai descrever passo a passo o que ele está vendo. Isso é descrição. E a narração? A narração são aquelas histórias que costumam começar com era uma vez. É assim que contamos um ou mais fatos que ocorreram em determinado tempo, lugar e personagem. A narração, na verdade, ela consiste no quê, pessoal? Em arranjar uma sequência de fatos e tem sempre um personagem que se movimenta num espaço à medida que o tempo vai passando. Não é apenas descrever aquele momento e acabou. Tem todo um tempo que vai passando com aquele personagem. O texto narrativo, ele é baseado, então, numa ação que envolve não só o personagem, você vai lá e descreve o personagem como a gente estava falando na descrição, mas envolve o personagem, envolve tempo, envolve espaço, envolve um conflito, um problema. E os elementos de uma narrativa são narrador, enredo, os personagens, espaço, tempo, é uma coisa muito maior. Então, dessa forma, a gente pode dizer também que o texto narrativo ele apresenta toda uma determinada estrutura, né? Que sempre vem como apresentação, complicação, né? O clímax e o desfecho. Agora nós chegamos na dissertação. O que é a dissertação mesmo? Dissertar, na verdade, é o que? Debater, é questionar, é expor, é expressar o seu ponto de vista, quando necessário. No início dessa aula, eu falei para vocês que nós já tínhamos visto dissertação na apostila número 1 no módulo 2. E lá na página 128, nós temos que existem dois tipos de dissertação, a expositiva e a argumentativa. A expositiva tem como principal objetivo apenas informar, expor ideias.
Já a argumentativa, ela tem o objetivo de expor ideias, porém ela tenta convencer a todo custo o leitor e persuadir esse leitor a quê? A acreditar nas suas opiniões, nos seus juízos. Então ela defende, ela argumenta. Qual que é a mais comum de cair nos vestibulares? É a argumentativa. Então nós vimos lá na página 128 que existem dois tipos de dissertação. A dissertação expositiva, aonde você informa a opinião de outra pessoa, não necessariamente a sua. Já na exposição argumentativa, você expõe as suas opiniões em relação a determinado assunto, a determinado tema. É a mais comum de se cair no Enem, por quê? Porque o Enem quer saber a sua opinião em relação a determinado assunto. E qual que é a função dele mesmo, da dissertação argumentativa? É persuadir os leitores, o público, né? De que forma? Ele procura convencer sobre a validade do que ele está dizendo. Ele organiza toda uma lógica, né, do seu discurso para que isso aconteça. Então você tem o seu ponto de vista em relação àquele assunto, aquele tema, e você apresenta, né, esse ponto de vista através de argumentos que vão defender esse ponto de vista, a fim de convencer uma plateia, de convencer o leitor. Então, qual que é a estrutura básica para fazer uma dissertação? Seriam 3 parágrafos. Um de introdução, com mais ou menos umas 5 linhas, onde você apresenta o tema. No segundo, é o desenvolvimento, onde a gente pode subdividir em dois grupos de umas 10 linhas, mais ou menos, cada esse parágrafo. E nele você vai colocar a sua opinião sobre esse tema que você já apresentou na introdução e os argumentos que sustentam essa sua opinião. Citações, né, de outras pessoas, especialistas no assunto. Você vai colocar no segundo parágrafo e vai desenvolver mais ou menos umas 20 linhas no total. E na conclusão, mais ou menos umas 5 linhas também para fechar o assunto, o tema. No Enem, eles costumam pedir para, na conclusão, você também fazer uma intervenção, uma proposta de intervenção sobre se for um problema, aquele tipo de problema, uma solução. Ok? Então, lá no módulo 12, nós tínhamos 2 textos, para que vocês lessem e analisassem que tipo de dissertação que está presente neles. Se era a dissertação expositiva, que apenas apresenta ideias de alguém ou opiniões de alguém, ou era a dissertação argumentativa, que apresenta ideias e opiniões e argumentos que sustentam essas opiniões, essas ideias. Porque não basta nós termos opiniões, nós temos que ter argumentos que sustentam essas opiniões. Então vamos relembrar o texto número 1, como ele era. Os relatos históricos nos fazem crer que o trabalho infantil foi uma prática indissociável da evolução da sociedade. Na Grécia Antiga, por exemplo, as crianças eram obrigadas, uma vez selecionadas e escolhidas, a um tipo de escola preparatória de guerreiros, principalmente no que tange à proeminente polis, cidade-estado, da Lacedemônia, Esparta. A criança era um mero objeto de Estado, na Roma Antiga em especial. E não era muito diferente. Grande parte das crianças eram treinadas para a guerra e outras, no entanto, não passavam de escravos e objetos de troca e venda. Em muitos casos, serviam de pagamento a famílias nobres. Já na Idade Média, nos séculos V até o XV, o trabalho infantil, o trabalho do menor impúbere, era voltado para um sistema de produção familiar, sendo forçado a manusear e a desenvolver produtos artesanais. Predominava sobre a criança o domínio patriarcal coercitivo,
referente ao final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, nos séculos 17 a 18. O trabalho infantil se destaca pela saída do seio familiar e artesanal para os meios urbanos e nas grandes indústrias. Com as duas grandes revoluções industriais, o trabalho infantil se adapta ao novo contexto. As crianças trabalhavam nas indústrias sem nenhuma segurança, sem nenhuma fiscalização ou cuidados, no que tange a proeminente impúbere. Vamos ao texto número 2. Trabalho infantil. Combata esse mal. É preciso pôr fim à crença de que o trabalho infantil é uma virtude e afasta crianças e adolescentes da marginalidade. Ele prejudica a escolaridade e faz com que milhares de brasileiros, já em idade adequada ao início de suas vidas profissionais, estejam em desvantagem na luta por uma colocação no mercado de trabalho e em assumir suas responsabilidades sociais. Mais do que isso, é preciso convencer a sociedade brasileira de que o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária é o maior legado que podemos deixar para o futuro de nosso país. Portanto, precisamos garantir que nossas crianças se livrem do fardo do trabalho infantil, para viver de forma plena a sua infância, com tempo para brincar, aprender e também ensinar. Agora vamos rever as questões? Dá uma olhadinha aí nessa apostila se você preencheu direitinho. A questão número 1. Os fragmentos são dissertativos e abordam o mesmo tema, que é o trabalho infantil. Qual deles você classificaria como expositivo e qual deles seria argumentativo? E era para você justificar a sua resposta. O primeiro é expositivo, né, pessoal? E o segundo é argumentativo. Como que eu comprovava isso? O primeiro, o autor apenas transmite informações sobre o trabalho infantil no decorrer de toda a história, dos séculos, não é mesmo? Sem se posicionar sobre nada. Já no segundo, o posicionamento do autor contra o trabalho infantil é claro, é bem nítido. Ele tem também a intenção de persuadir quem está lendo para ficar contra o trabalho infantil, mostrando todo o mal que faz para a criança, para o adolescente. E ele inicia pelo título já dizendo que é para todo mundo, é preciso combater esse mal, não é mesmo? No 2, questão 2. No texto argumentativo, o enunciador deseja ganhar a adesão do leitor à sua tese. No fragmento argumentativo, qual a primeira frase opinativa e que argumento o autor utiliza para justificá-la? Então, a primeira frase opinativa desse texto número 2, que a gente já classificou como argumentativo, é quando ele diz: é preciso pôr fim à crença de que o trabalho infantil é uma virtude e afasta as crianças e adolescentes da marginalidade. Qual é o argumento que ele utiliza? Né? O argumento utilizado pelo autor, o trabalho que prejudica no quê? Prejudica a escolaridade, faz com que milhares de brasileiros, já em idade adequada até o início das suas vidas profissionais, estejam despreparados, estejam em desvantagem na luta por uma colocação no mercado de trabalho e assumindo responsabilidades sociais. Na questão B, que outras frases do autor são claramente opinativas? Então ele está querendo perguntar, pessoal, quais as frases que demonstram que ele está dando a opinião dele e não apenas a informação. Quando ele diz que é preciso convencer a sociedade brasileira de que o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária é o maior legado que podemos deixar para o futuro do país, né, nesse fragmento. Qual outro fragmento? Precisamos garantir que crianças se livrem do fardo do trabalho infantil para viver de forma plena
a sua infância, com tempo para brincar, para aprender e também ensinar. Estamos encerrando então a nossa aula de dissertação, que é um dos principais assuntos aí das nossas aulas de redação. E com certeza cai sempre nos vestibulares e é legal a gente estar sempre redondinho, sempre sabendo todos os detalhes. E um grande abraço para vocês. Vamos relembrar também a nossa correção de exercícios. Um grande abraço.